Unidade 3. Vida e ambiente. Aula 11.2. Conteúdo: coordenação nervosa e endócrina. Habilidade: diferenciar as funções do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Boa tarde, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos para a nossa segunda parte da aula de biologia. E antes de eu falar sobre o conteúdo dessa parte da aula, a gente vai fazer uma pequena revisão. Nós vimos com o professor Silone sobre o sistema circulatório, né, a circulação do corpo. E aí a gente tem a circulação do ser humano, é uma circulação fechada, acontece lá dentro de vasos sanguíneos, né, veias e artérias. E ali a gente está vendo a divisão, né, em pequena circulação e grande circulação. Então a gente viu com ele que a pequena circulação é quando a circulação do coração para os pulmões, onde o sangue ele vai ser oxigenado, onde ele vai fazer a troca gasosa. E aí quando esse sangue estiver oxigenado, ele retorna para o coração e aí sim ele vai para o restante do corpo, que vai caracterizar a grande circulação. Então a pequena circulação é do coração para o pulmão, né, e vice-versa, e para o restante do corpo vai ser do coração para o corpo e depois retorna para o coração novamente, ok? Então essa é a grande circulação. E agora a gente vai para o desafio da aula de hoje. Então, a gente viu esse vídeo rapidinho e temos uma pergunta. Como ocorre a rápida resposta de retirar o pé do local em que ele está sendo machucado? Então, esse é o desafio da segunda parte da nossa aula e vocês vão respondê-lo na nossa interatividade final. E aí vamos ver o conceito de sistema nervoso. O sistema nervoso dos vertebrados é tubular, porque ele percorre canais e vesículas por onde circula um líquido, tá? E aí a gente pode ver na imagem nervos, né, dentro aí, na verdade, uma rede de nervos, né? E a gente pode visualizar como que eles são, tá? Então essa é uma imagem real. E aí a gente tem nervos espalhados no nosso corpo. Temos o cérebro, que vai comandar tudo, e temos aí essa rede de nervos espalhadas pelo nosso corpo, tá ok? Então, o sistema nervoso dos vertebrados, onde se inclui o ser humano, ele é tubular, então percorre canais e vesículas, por onde circula um líquido também que ajuda na sua manutenção, tá certo? E aí na imagem a gente consegue ver bem os nervos, e aí fazem parte do corpo humano, da anatomia humana. E aí a gente vai ter a divisão do sistema nervoso central. Primeira divisão do sistema nervoso, né? A gente começa lá com quem manda, que é o cérebro. E aí o cérebro é que o órgão que fica localizado no crânio, ok? No crânio do ser humano. E aí ele vai coordenar as funções do nosso corpo. E aí a gente vê aqui as divisões do cérebro, tá? E aí, juntamente com o cérebro, nós vamos ter o restante aqui, que é o cerebelo. Deixa eu apontar aqui para vocês. Temos aqui o cerebelo, essa parte aqui inferior, e temos o tronco cerebral. E aí, quando eu tenho o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral juntos, eu vou chamar eles três de encéfalo, tá?
Então, posso dizer que o encéfalo é o cerebelo, juntamente com o tronco cerebral e o cérebro juntos, ok? E a gente está vendo aqui o cerebelo, vemos aqui abaixo, em amarelo, o tronco cerebral. E aqui estão pintadas as partes, né? Só para ter aí uma divisão das partes do cérebro, né? Nós temos aí o tálamo, que fica localizado bem aqui no centro. Temos o lobo frontal, essa parte da frente que está em azul. Lobo parietal, que é a parte mais do lado. Lobo occipital, que é a parte anterior, né? Aí da nossa cabeça, a parte de trás. Temos o bulbo olfatório, que fica logo aqui na frente, como a gente pode visualizar, tá? E aí o cérebro ele vai ser todo dividido assim, na verdade, de uma forma educativa, né? Para que a gente saiba qual parte é que vai coordenar algumas funções do nosso corpo, ok? Então, o cérebro ele é dividido assim, para a gente saber qual parte vai coordenar cada função. E aqui a gente tem o cerebelo, faz parte lá do encéfalo, e temos o tronco cerebral, que temos aí a divisão dele que vai ser a ponte e o bulbo, tá? O tronco cerebral, ele vai ser responsável pela respiração, também vai ser responsável pelos batimentos cardíacos, ok? E aí a gente tem como principais funções do tronco cerebral, certo? E aí essas funções, como respiração e batimentos cardíacos, elas não são voluntárias, né? Então eu não posso pensar assim, eu quero que meu coração pare de bater. Não, isso não acontece, não é uma função voluntária, eu não mando nela. Então ela vai acontecer estando a pessoa consciente ou inconsciente, ok? Então o tronco cerebral é que faz parte aí, que coordena as funções de respiração também. Então, quando a gente dorme, quando a gente está distraído, a gente continua respirando. Quando estamos falando, fazendo várias coisas, continuamos respirando também, ok? Então, o tronco cerebral é que coordena essas funções. E aqui o cérebro, vocês podem ver que ele tem essas ondinhas, né? Essa conformação aqui. Isso aqui aumenta a área do cérebro. Então, se ele fosse um órgão bem lisinho, ele teria uma área menor, ok? E aí o cérebro, ele pesa cerca de 1,5 kg, vai depender do tamanho da pessoa, do tamanho da cabeça dela, né? Mas, em média, ele pesa 1,5 kg, tá? E aí essas ondinhas que fazem parte aqui do cérebro, a gente chama de córtex frontal. Na verdade, de córtex cerebral, ok? E aí essas funções, as funções de fala, de movimento, vão ser coordenadas por essa parte aqui que eu vou chamar de córtex, ok? Que é a parte mais externa do cérebro. A parte mais interna do cérebro, ela vai coordenar lá os pensamentos, o raciocínio, ok? E aí a gente tem esses componentes do sistema nervoso central. E aí a gente vai ver uma outra imagem que mostra um pouquinho aqui das divisões do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central vai ser lá a parte do encéfalo, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, ok? Eles fazem parte do sistema nervoso central. E aí a gente tem aqui outra imagem mostrando o encéfalo, né? E aí a gente vê aqui a divisão só como forma para a gente aprender mesmo essas cores, porque não são com essas cores, né? Ele tem um tom rosado, esse órgão. E aí a gente tem a área pré-frontal aqui da frente, né? Que é a área motora da fala, ok? Aqui ao lado, na parte parietal, a área da associação auditiva. Temos aqui na parte de trás o córtex visual. Temos aqui a área de associação visual. A área do paladar está mais aqui ao centro, em vermelho. Temos aqui em cima, essa área verde, a área pré-motora. Aqui a gente consegue ver bem, olha só, o cerebelo, que faz parte aí do encéfalo. E temos aqui o tronco encefálico, ok? Então, essas aí são as divisões do cérebro, do encéfalo, na verdade, ok?
que fazem parte do sistema nervoso central. E aí eu vou mostrar para vocês alguns cérebros, né, de outros animais. A gente viu do ser humano e aqui a gente pode visualizar outros. Olha só, aqui do ser humano, como vocês podem ver, é bem grande. Temos aqui do chimpanzé, do babuíno, que é uma outra raça aí de macacos. Temos aqui o macaco japonês, vocês podem ver que é menor, né? Temos aqui do urso, que tem um tamanho grande, por isso é um animal grande também. Olha só, esse aqui da girafa tem um tamanho bem parecido com o do ser humano, né? Temos aqui o do leão, leopardo aqui acima, do cachorro, do gato, tá? Temos aqui do carneiro, do antílope. E aqui temos de animais menores, né? Do camundongo, dos ratos, coelhos, porco do mato, ok? Da cabra. Então, esses são os cérebros de alguns animais para demonstrar o tamanho. E aí o tamanho não quer dizer muita coisa, né? Como vocês podem ver, da girafa é tão grande quanto do ser humano, mas é porque a girafa é um animal grande, né? Mas ele não é um animal racional, ele não pensa, não tem todas as coordenações, tudo que o ser humano tem, ok? Então, esses são alguns cérebros para a gente visualizar como que eles são. E aí a gente vai ver um pouquinho mais do sistema nervoso. E a gente viu o sistema nervoso central, que é lá o encéfalo, né? O cérebro, o cerebelo e o tronco. E aí nós temos o sistema nervoso periférico, que fica aí por todo o nosso corpo, ok? E aí vocês podem ver que aqui do cérebro, do encéfalo, né? Sai aqui, olha só, em amarelo, a medula, ok? E aí essa medula, ela fica dentro das minhas vértebras, tá? Das minhas vértebras aqui da coluna. E aí dessas vértebras saem pares de nervos. Vocês podem ver em azul, olha só. Então o corpo está tomado por nervos. E aí esses nervos eu vou chamar de sistema nervoso periférico. E aí o sistema nervoso central é que vai coordenar o sistema nervoso periférico, ok? É como vocês podem ver aqui do encéfalo em amarelo, sai a medula espinhal que fica dentro lá das vértebras, que fica aqui na parte da minha coluna, tá? Fica bem protegido. E aí, dessas vértebras vão sair os nervos que a gente vê aqui na imagem em azul. E aí, cada nervo desse vai receber um nome, dependendo da parte do corpo em que ele se encontre. E eles vão ter também as funções diferentes, né? Mas as funções deles, principalmente, é motora, tá? Motora, sensitiva, então eu consigo saber que eu estou pegando ali no algodão, ou estou pegando na água, se a panela está quente, né? Se o copo está gelado. Então, essas sensações, eu consegui também sentir o tamanho ali de alguma coisa, né? O tamanho ali do pedaço de carne, ou eu consegui carregar alguma coisa. Isso tudo faz parte do sistema nervoso periférico. Mas só acontece por conta do meu sistema nervoso central, que vai coordenar todas essas funções, ok? E aí, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente, e aí, dependendo da parte da coluna dela que for atingida, né, ela pode ter ali, ela pode receber as mensagens do sistema nervoso central, mas os seus nervos não conseguem, né, eles não conseguem realizar o movimento, tá? Dependendo da parte em que a pessoa machucou e dependendo do acidente também. Então, se a pessoa machuca lá os membros, né, como as pernas, os braços, então é mais fácil de ela voltar a obter os movimentos, ok? Mas quando ela machuca aqui na altura da coluna, né, na parte aqui da região lombar, em que tem lá a coordenação de todos os nervos, né, que vão atuar ali nas suas pernas, na sua bacia, né, na sua região do quadril. Então, se a pessoa machucar feio aqui na região da lombar para baixo, corta a comunicação ali do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, e aí os movimentos da pessoa eles ficam comprometidos, tá? E aí,
dependendo do acidente, a pessoa pode vir a ter os movimentos de volta ou não. E aí tem ainda um acidente mais grave ainda, que é quando a pessoa machuca aqui na região do pescoço, né? E aí, vocês imaginem, corta o movimento de todo o corpo, né? Do pescoço para baixo. E aí, esse acidente ele é mais grave e, por muitas vezes, as pessoas não conseguem retomar os movimentos, né? E elas ficam tetraplégicas, como é chamado. E quando machuca aqui na região lombar, né? Essa região aqui, que coordena os nervos da perna, as pessoas ficam paraplégicas, ok? E aí isso pode ser algo temporário ou não, no caso aqui dos paraplégicos, tá? Então a gente viu aí os nervos, né, do sistema nervoso periférico, e aí a gente vai ver, olha só, uma vértebra, né, eu peguei lá uma vértebra da minha coluna para mostrar como que os nervos ficam dentro. E aí a gente vê isso aqui que é osso, tá? O osso da vértebra. E aqui dentro do osso, vocês podem ver que tem o nervo, ok? E aí a gente tem aí a substância cinzenta, que aparece pra gente em verde, né? Temos os nervos saindo da vértebra. E aí a gente tem o que vamos chamar aí de fibra motora, ok? E aí esses nervos, eles são ricos em neurônios. Então, os neurônios vão ser as células que vão ter aí no nervo e que vão passar as informações, ok? Esses neurônios vão ser chamados de neurônios motores, certo? E aqui está mostrando pra gente lá, o que aconteceu lá no nosso vídeo do desafio, né? O rapaz estava passeando e aí ele estava descalço e pisou numa pedra. E aí rapidamente ele levantou a sua perna para que ele não continuasse machucando o seu pezinho, né? E a gente vê aqui, olha só, que isso só acontece por conta aí do movimento que é chamado de arco reflexo, tá? E aí a gente tem aquele reflexo, né? O pé rapidamente se levantou por conta ali dos nervos também que estão ali na região dos pés e da perna, ok? E aí isso tudo é coordenado aí pelos nervos, certo? Então é uma resposta rápida do corpo para que a pessoa não continue se machucando. É quando a gente pega também algo quente, quando pisa num prego, então temos aí o arco reflexo que impede com que a gente continue se machucando. E aí a gente vai ter uma outra divisão do sistema nervoso, que vai ser uma divisão de funções, tá? Essa divisão a gente vai chamar aí de sistema autônomo e parasimpático. Então ela não é uma divisão anatômica, e sim uma divisão de funções. Dependendo da função ali que a gente vai encontrar, eu vou dividir em sistema autônomo e parasimpático. E aí a gente pode ver, olha só, aqui o encéfalo, né? Ele coordenando aí todas essas funções. E aí a gente tem a divisão em parasimpático e simpático. E aí eles atuam, né? Eles atuam contrariamente para que o corpo tenha ali o equilíbrio, ok? E aí então eu tenho aqui no parasimpático, enquanto ele contrai a pupila, eu tenho aqui o simpático que dilata a pupila. Então o corpo precisa estar em constante equilíbrio. E aí, dependendo do que o corpo precise, eu vou ter lá a ação dos nervos em função parasimpática ou em função simpática, tá? E aqui eu tenho, olha só, estimular a salivação, reduzir os batimentos cardíacos, contrair os brônquios, estimular a atividade do estômago e do pâncreas, estimular a vesícula biliar, contrair a bexiga, promover a ereção. Então, isso vai depender da situação em que o ser humano se encontra. E aí o simpático atua, né, contrariamente ao sistema nervoso parasimpático. Então, temos aqui a dilatação da pupila, inibição da saliva, relaxamento dos brônquios, aceleração dos batimentos cardíacos, inibição do estômago, da atividade do estômago e do pâncreas,
estimulação, né, da liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxamento da bexiga e promoção aqui da ejaculação, ok? E aí vocês podem ver que essas funções elas atuam contrárias umas às outras, tá? Isso tudo é para que haja o equilíbrio do corpo humano. E aí, para não ter nem muitos batimentos cardíacos, né, nem muitos acelerados e nem muitos reduzidos, ok? Então, sempre vai ter essas funções contrárias para que tenha ali um equilíbrio, para que o corpo esteja ali em homeostase sempre, certo? E aí, agora que a gente viu um pouquinho do sistema nervoso, a gente vai falar sobre um outro sistema que é o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele atua junto com o sistema nervoso e aí eles dois juntos vão coordenar todas as funções do corpo humano, tá? Então, o sistema endócrino vai ser o conjunto de glândulas que coordenam várias atividades do corpo humano através de hormônios liberados na circulação. Então, o sistema endócrino mais o sistema nervoso, eu tenho aí a coordenação do corpo humano inteiro, ok? E aqui na imagem a gente consegue ver, no homem e na mulher, né? A gente consegue ver aí algumas glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Então, temos a glândula pineal, fica aqui no cérebro. Temos o hipotálamo, glândula pituitária, tireoide, na região do pescoço, né? Temos aqui a paratireoide, temos aqui o timo, temos aqui as suprarrenais, que ficam ali acima dos rins, tá? Temos o pâncreas e temos na mulher o ovário e os testículos. E aí todas essas glândulas que eu citei para vocês fazem parte do sistema endócrino, certo? E aí a gente viu que as glândulas que vão diferenciar os homens das mulheres aqui, a gente tem nas mulheres os ovários e nos homens os testículos, ok? E aí nos ovários são produzidos os óvulos e também são produzidos os hormônios, né? Que é o estrogênio e a progesterona. Nos testículos dos homens são produzidos lá os espermatozoides e também os hormônios sexuais masculinos, que é principalmente a testosterona, certo? E aí esses hormônios sexuais é que vão dar a diferença no corpo dos homens e das mulheres, certo? Fora isso, todas as outras glândulas vão ser iguais. E aí a gente vai falar de cada uma delas, tá? Aqui temos as glândulas do sistema endócrino, elas estão localizadas em diferentes partes do corpo. Temos a hipófise, que fica lá na região do cérebro, a tireoide, que fica aqui na região do pescoço, paratireoides, que fica um pouco abaixo, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais. Nos homens são os testículos e nas mulheres os ovários, tá? Então, são todas essas as glândulas do sistema endócrino do corpo humano, ok? E aí vamos ver cada uma delas. Temos aqui a primeira delas, está destacada aqui bem na base do cérebro, é a hipófise. A hipófise ela é conhecida como a glândula mestre, ok? Temos aí a glândula mestre. Por que ela é a glândula mestre? Porque ela coordena todas as outras glândulas, ela manda em todas as outras glândulas do corpo humano, certo? E aí é ela que vai determinar qual é a hora lá dos ovários produzirem hormônios, qual a hora dos testículos produzirem hormônios também. Então ela manda em todas as outras glândulas, ok? E ela coordena as glândulas do corpo. E aí dos hormônios que a hipófise produz é o hormônio do crescimento. Ele que vai coordenar o crescimento do ser humano. E aí, se a pessoa tiver muita produção lá do hormônio do crescimento,
eu tenho os hormônios, né? Na verdade, eu posso ter uma doença. A pessoa que tem muito hormônio do crescimento, ela pode ter uma doença chamada de gigantismo. Se as pessoas produzirem pouco hormônio do crescimento, ela pode ter uma condição fisiológica que é chamada de nanismo, certo? E aí a hipófise se coordena, né? Na verdade, ela coordena, ela manda nas outras glândulas do corpo produzindo hormônios, e esses hormônios vão ser lançados na corrente sanguínea, e essa corrente sanguínea, ela vai, né, chega até todas as partes do corpo, e lá ela faz a comunicação dos hormônios da hipófise, mandando as outras glândulas produzirem os seus hormônios, tá? E aí esses hormônios a que a gente tanto se refere são proteínas, são feitos basicamente de proteínas, ok? Então, a gente já viu que as proteínas são muito importantes, né? E aí, os hormônios fazem parte da comunicação do corpo, ok? E aí, eles são feitos basicamente de proteínas. Então, as proteínas aqui mostrando a sua importância mais uma vez. Um outro hormônio que eu vou falar para vocês, né? Temos aqui a hipófise, aí o próximo que a gente vai ver é a tireoide. A tireoide vai produzir principalmente o hormônio que eu vou chamar de tiroxina. Esse hormônio, ele vai controlar o metabolismo do ser humano. E o que é metabolismo? Metabolismo vai ser todas aquelas funções do corpo, como os batimentos cardíacos, como ali as funções do corpo, ok? Batimentos cardíacos é uma delas. E aí, esse hormônio tiroxina, controlando o metabolismo, se houver muito hormônio tiroxina, a pessoa vai ter aquela condição que vai ser, ela vai ter um hipermetabolismo, tá? E aí ela tem os batimentos cardíacos mais acelerados, tem um gasto de energia, né, também mais acelerado, também vai ter o corpo mais quente, e aí esse excesso, né, de tiroxina, aumentando o metabolismo, a pessoa pode ter as condições ali também de bócio, né, que é aumento da região aqui do pescoço. Geralmente os homens têm o bócio, né, mais sobressaltado, mas mulheres apresentando excesso de tiroxina também vai ter, elas podem apresentar o bócio e também uma condição nos olhos que é a exoftalmia, que são os olhos um pouco saltados para fora, ok? Então, isso é quando há um excesso de tiroxina. E também as pessoas ficam mais magras, tá? Porque elas estão gastando mais energia, logo elas não conseguem ter uma grande reserva de energia, nem de células adiposas, certo? E quando há uma baixa na tiroxina, eu vou ter ali o metabolismo reduzido. E aí o que vai acontecer é que as pessoas vão ter o batimento cardíaco mais lento, tem um gasto de energia menor, então logo elas apresentam um alto peso, né? E aí também isso é ruim, tá? Então, nem hormônio de mais e nem hormônio de menos, ok? E aí a gente vê que a tireoide fica aí na região do pescoço, em volta ali da traqueia, tá? E aí, se as pessoas apresentarem um excesso de peso sem explicação, ou uma baixa no peso sem explicação também, o primeiro órgão que vai ser investigado é a tireoide, para verificar aí o nível de tiroxina, ok? Para verificar se o metabolismo dela está correto, se está correndo tudo bem, certo? Uma outra glândula que a gente vai ver é a paratireoide. Ela tem esse formato aqui, parece uma borboleta, né? E aí ela atua ali juntamente com a tireoide na produção dos hormônios e controlando ali o metabolismo do corpo também, ok? Então, essa é a paratireoide que atua junto com a tireoide. A outra glândula que a gente vai ver é o timo. E a gente pode visualizar que ele fica entre os pulmões. Fica entre os pulmões, como a gente pode ver aqui nessa imagem.
E aí essa glândula, ela tem maior função nos bebês, nas crianças e nos adolescentes, tá? E aí ela atua principalmente na defesa do corpo. E aí as crianças, né, os bebês, as crianças e até a fase da adolescência, o sistema imunológico da pessoa ainda está se formando, ela ainda está entrando em contato ali com o ambiente, tá? E aí eu tenho aqui o timo, que atua, né, na defesa do corpo. E aí, quando a pessoa vai ficando mais adulta, vai ficando mais velha, essa glândula ela vai ficando um pouco sem função. Ela vai retraindo, ela vai até diminuindo de tamanho, ok? Então, o timo é encontrado em todas as pessoas, mas em crianças, até a fase da adolescência, eu tenho a atuação do timo como defesa do corpo, certo? E aí, depois que a pessoa cresceu mais, já está mais adulta, tem lá seus anticorpos, o timo fica um pouco mais sem função, ok? Vamos ter as próximas glândulas, que são as suprarrenais, que ficam aqui acima dos rins, como vocês podem ver, né? Como os rins ficam na parte de trás do corpo, né? A gente vê só aqui as glândulas suprarrenais, ok? As glândulas suprarrenais, elas produzem um hormônio muito conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, que é a adrenalina, né? A adrenalina, ela vai ser utilizada em situações de escape. Então, se você passa ali por uma situação de susto, né? Você está correndo do cachorro, correndo do ladrão, tomou um susto com um rato, quem é que vai lhe socorrer? A adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela aumenta os batimentos cardíacos, ela também aumenta ali a resposta dos seus músculos, então você consegue correr mais rápido, consegue se pendurar para não ser mordido pelo cachorro, ok? Então, a adrenalina, ela está ali trabalhando em situações de fuga, né, de escape. Quando você precisa daquela energia extra, a adrenalina está ali, ok? Então, as glândulas suprarrenais produzem outros hormônios também, mas o mais conhecido vai ser a adrenalina, certo? E ela está localizada aí bem acima dos rins, e a gente pode ver aqui a sua localização na imagem. A próxima glândula que vamos ver é a glândula, o pâncreas. O pâncreas, ele é multiuso, na verdade. Ele produz o suco pancreático, que atua ali no sistema digestório, né, ajuda na digestão de alguns nutrientes, e também produz a insulina e o glucagon. Você já deve ter ouvido falar da insulina, né? A insulina é o hormônio mais famoso aí do pâncreas. A insulina vai controlar o açúcar no sangue, ok? E aí o açúcar, ele precisa ser controlado para não ter nem muito açúcar no sangue e nem pouco açúcar, ok? Porque eu tenho ali o açúcar como fonte de energia principal para as minhas células trabalharem, mas eu também não posso ter muito excesso de açúcar, ok? Porque senão, se a pessoa tiver um excesso de açúcar durante muito tempo, ela pode apresentar uma doença muito famosa também, infelizmente, que é a diabetes. E aí, dependendo da diabetes, tem lá tipo 1 e a tipo 2, que pode acontecer aí com as pessoas. A diabetes do tipo 1, a pessoa, ela praticamente nasce com essa condição, né? Ou ela nasce ou ela vai apresentar essa diabetes em algum momento da sua vida. E aí são aqueles diabéticos que são insulino-dependentes. Então, essa diabetes do tipo 1 tem uma baixa produção do hormônio de insulina, baixa produção ou nenhuma insulina. Então, o açúcar que fica circulando ali no seu corpo não tem controle. Logo, as pessoas diabéticas do tipo 1 precisam tomar insulina, certo? Para repor aquele hormônio, para que ele controle o açúcar no corpo, para que fique tudo bem.
O diabetes do tipo 2 é aquele diabetes que a pessoa adquire. Geralmente acontece com as pessoas lá pela faixa dos seus 45, 50 anos, né? Que já vem ao longo da vida se alimentando muito mal. E aí, esse excesso de açúcar o tempo todo ali no corpo provoca o diabetes tipo 2. E aí é controlado com alimentação e com medicamento, ok? E aí a gente vê ainda aqui a localização do pâncreas, né? Que a gente até viu no sistema digestório, que fica logo atrás ali do estômago e dos intestinos, né? Fica aqui na parte de trás do corpo, ok? Então, o pâncreas produz a insulina, glucagon, produz também o suco digestivo, né? O suco pancreático que atua ali na digestão, ok? Então, a gente vê aí o pâncreas e as próximas glândulas que vamos ver são as glândulas sexuais. E aí a gente vê aqui primeiro os testículos. E aí os testículos vão atuar lá na produção. Deixa eu escrever direito aqui. Testículos atuam na produção dos espermatozoides e na testosterona. É o hormônio masculino que vai dar ali todas as características secundárias masculinas, né? Como maior quantidade ali de pelos, a voz grossa, entre outras características masculinas, ok? Já aqui ao lado a gente vê os ovários. Os ovários atuam ali na produção da progesterona e no estrogênio. E aí esses são os hormônios sexuais femininos produzidos no ovário, tá? O ovário também coordena ali a maturação dos óvulos. E aí, quando os óvulos estiverem prontos para serem fecundados, eles são liberados, né? Primeiro eles amadurecem dentro dos ovários, depois eles são liberados para as tubas, esperando ali ocorrer a fecundação, ok? Então, essas são as glândulas sexuais, os testículos e os ovários. Qual foi o primeiro desafio, professor? Isso, vamos ver o que foi o nosso primeiro desafio, falando sobre o quê? Vamos lá. Então, nós passamos aí um pequeno vídeo a vocês, não é que falava sobre uma poesia, na verdade, que falava sobre o coração. Então, nós falamos assim, numa linguagem poética, o coração ele é sempre usado como forma de sentir as dores do sofrimento ou as alegrias expressas. Você sabe por que isso acontece? Na verdade, isso é muito mais lenda, né? Que o coração sente as dores, né? Sempre foi, muito algo poético realmente, né? Quando a gente fala do coração. Mas você sabe que isso é comandado o quê? Pelo nosso sistema nervoso, que foi colocado bem pela professora Márcia. Eu acho, professor, que é assim porque a pessoa, quando sente raiva da outra, ou quando gosta muito, o coração bate forte, né? Acelera, e aí é a primeira coisa que dá ali a impressão, né? Bateu forte. Então, ou é raiva ou é amor, né? Aquele sentimentozinho quando você tem aquela paquera, né? Quando ela chega próximo de você, o coração acelera, a mão começa a esfriar, mas não esquece, quem comanda é quem? É o cérebro. Né? Então, a gente falou ainda do outro desafio, a gente assistiu a um vídeo, né? E aí, nesse desafio, a gente viu a pessoa andando e lá ela tropeçou, né? Na verdade, ela pisou numa pedra. E aí ela conseguiu retirar o pé do local, né, que estava sendo machucado, daquela pedra que estava embaixo ali do pé dele, tá? Então, a gente viu na aula que isso acontece por conta do arco reflexo. Então, a gente tem nervos por todo o corpo, e aí a gente tem lá, os nervos atuam no movimento, na sensação, né, no tato, e aí a gente pode aplicar isso ao nosso desafio. Então, a pessoa estava ali andando, pisou na pedrinha, e aí, para tirar o pé, rapidamente o corpo dela trabalhou, né? E aí, com o tato, né, do pé dela, ela conseguiu sentir a pedra, tirou o pé do local e ali ela levantou a perna, certo? Então, isso se deve ao movimento, né? Ao reflexo chamado de arco reflexo, ok? Então, essa foi a resposta do nosso desafio, né, professor? É isso aí, pessoal. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e até amanhã. Até amanhã.